E nós precisamos, amado, verdadeiramente colocar em prática na nossa vida oração. Amém? Aleluia. Abre a palavra de Deus, amado, aqui em Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 33. Aleluia. Vocês encontraram? Amém? Amém. Vamos ler então. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Amado, preste atenção aqui, aquilo que a gente vai ouvir hoje da parte do Senhor, através da sua palavra. Amém? Eu sei, amado, que esses versículos, né, são versículos bastante, batidos na igreja, mas a Bíblia fala, amado, que é segurança para nós falarmos as mesmas coisas. Amém? E eu sei que dentro daquilo que você atribui como sendo fé, uma vez que você deixe de ouvir algumas verdades, eu digo você, mas eu me incluo também, nós deixamos de viver aquela verdade, que um dia nós desfrutamos e vivemos, porque colocamos, amado, numa gaveta e esquecemos. Amém? Então a Bíblia fala que acerca das verdades já ouvidas, nós temos que ter uma diligência cada vez maior em relação a elas, para que em tempo algum, ou seja, em algum tempo, uma vez esquecido, eu possa me desviar. Então a Bíblia diz que eu tenho que estar com o ouvido atento. E eu quero falar algo aqui, amado, na palavra hoje, que me veio essa passagem aqui. Nós cantamos esse hino, que nós queremos construir uma vida em Deus, não é? Queremos permitir que Ele nos conduza nessa vida maravilhosa que Ele tem para as nossas vidas. E nesse versículo aqui fala que é muito importante a forma como você olha para você, a forma como os teus olhos te veem. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala aqui que dependendo da forma como você se veja, haverá luz, mas dependendo da forma como você se vê, não haverá luz. A Bíblia fala luz sobre o teu corpo. Essa palavra corpo aqui, irmãos, ela fala a respeito, amado, do nosso próprio corpo, amém? Se movendo dentro de um estímulo que ele recebe. Você está comigo? Aleluia! Então a Bíblia diz, irmãos, que da forma como eu me vejo, amém? Eu posso fazer com que o meu corpo haja luz de tal forma em que a minha vida, amado, ela seja radiante. Olha que coisa interessante. Como é importante, amado, você ter um olhar correto sobre você. E esse olhar correto que você tem sobre você é que vai fazer, sim, com que você tenha uma vida radiante. Uma vida de luz. Não uma vida de trevas, amado. Não uma vida de insatisfação. Não é uma vida de murmuração. Porque a Bíblia fala que se todas as partes do teu corpo, da tua vida, amém, irmãos? Aonde houver nela trevas, uma vez que se manifeste luz em todas as áreas, o que é que acontece? A sua vida e a minha vida vai ser radiante. Então, na vida cristã, irmãos, é muito importante o olhar que você tem sobre a tua própria vida e o olhar que você tem sobre a vida do outro. Você está comigo, irmão? Então, muitas vezes a gente quer prosperar olhando a vida do outro. A gente admira muito o jardim verde do outro e a gente deixa de ter um olhar, amado, tão importante sobre a nossa própria vida, porque a Bíblia diz que importa sim, amém, irmãos? A respeito da forma que você se vê, a respeito da forma que você se enxerga. Agora é interessante que ele diz, se os teus olhos tiverem luz, e eu quero te dizer uma coisa, amado, em momento algum, a palavra de Deus afirma que o homem tem luz em si próprio. Mas a Bíblia diz que pode haver luz no homem, a ponto dele começar a olhar para ele mesmo. Amém, irmãos? E ele se vê de uma forma totalmente nova e diferente. Amém? Pelo próprio olhar que ele tem dele mesmo. E a vida dele ser uma vida de satisfação, ser uma vida plena, ser uma vida radiante, ser uma vida de gratidão e não uma vida de murmuração. Aleluia. Agora entenda, amado, o homem não tem luz em si mesmo.
Mas a Bíblia diz que Jesus, amado, era a luz dos homens. Jesus era a luz dos homens. A forma de você olhar para a sua vida vai depender, amado, da forma como você compreende a salvação, irmãos. A forma como você olha para você, irmãos. O valor que você atribui a você depende muito da compreensão de quem você sabe ou tem a respeito do senhorio de Cristo sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que Ele é a luz dos homens. E a vida estava nele. E a vida estava nele. E a vida estava nele e Ele é a luz dos homens. Se os meus olhos forem bons, haverá o que? Luz. Essa luz, amado, que comunica vida e propósito, ela procede de onde? Não é do homem, não é dele mesmo, amado, que ele não tem recurso nele mesmo para olhar para ele e dizer, vai tudo bem. Amado, para que ele possa olhar para ele mesmo, amado, algo tem que brilhar dentro. Algo tem que iluminar essa pessoa por dentro. Sabe, irmãos, e Deus quer que você tenha um olhar correto a respeito de você. Porque assim a palavra de Deus fala, amado. Jesus disse, é muito importante que você tenha um olhar correto sobre você. Porque quando você não tem um olhar correto sobre a tua vida, amado, você não está sabendo lidar com ela. Você concorda? Aleluia. É interessante, amado, que nós queremos viver, mas muitas vezes não sabemos trabalhar, amado, de uma forma em que possamos proporcionar saúde para nós, a fim de que nós possamos ter longevidade de dias. E às vezes nos desequilibramos em algumas áreas, alimento, noite mal dormida, trabalho demais. E eu sei que você gosta da sua vida. E eu sei que eu gosto da minha vida também. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado, ter um olhar correto sobre você mesmo vai te levar a viver uma vida sensata. Uma vida sem excesso. Uma vida, amado, que você vai aprender a se relacionar primeiramente com você. Porque é muito importante que você saiba, amado, se relacionar com você. Que você tenha um olhar correto sobre você mesmo. Porque quando pessoas não tiverem um olhar correto sobre você, o que é que acontece com você? Quando as pessoas falarem a respeito de você, qualquer que seja o comentário que elas façam, em que isso lhe afeta? Isso só te afeta, amado, porque você não tem um olhar correto sobre si mesmo. E se você não tem um olhar correto sobre si mesmo, você não sabe se relacionar, não é com outro, é com você mesmo. Está confuso? Amém. Eu estou falando sobre você, eu estou falando sobre a minha pessoa. É muito importante, amado, você ter um critério e um juízo sobre você mesmo. Porque muitas pessoas não vão com tua cara. E aí, o mundo vai desabar? É. Outras gostam de você. E aí, vai andar exaltado? E se não tiver, se você não tiver o elogio daquela que gosta, vai afetar você em quê? Então, quando você tem um olhar correto sobre você, amado, você está de bem com a vida. E se você está de bem com a vida, todo mundo vai querer estar junto de você, amado. Porque ninguém quer estar junto de quem não está bem com a vida. Porque se você não está bem com você, o que é que você vai passar para os outros? O que é que eu vou passar para os outros? E a Bíblia diz que eu e você somos como uma candeia. Somos como uma luz que se coloca no velador, igreja. Para que alguém possa ver e ser iluminado. Iluminado em que sentido, amado? Propósito de vida, existência, alegria, satisfação, radiante em viver. Não é porque está ganhando um salário alto ou baixo, amado, não é porque as coisas estão dando certo, é porque existe luz dentro. Então você brilha, amado, independente da situação. Eu e você, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a Bíblia diz, amado, que é para você estar num velador, para que todo mundo possa olhar para você e ser iluminado. E não receber uma luz de murmuração, amado. Uma luz de reclamação. Deus quer que você esteja bem, Ele quer que você esteja bem. Mas eu e você não vamos estar bem, amado, se não tivermos um olhar correto sobre nós mesmos, amado. É bom você crer em você, porque o diabo crê em você. Senão ele não seria o teu adversário. Por que é que ele quer te atrapalhar, irmão? Porque tu está no caminho certo. Por que é que existe levante? Porque eu sei quando tem resistência, eu digo, pai, muito obrigado, estou no caminho certo. Porque se a coisa estiver mole demais, amado, eu desconfio. Eu desconfio, porque nada é de graça, amado, tudo tem um preço.
Agora a questão toda é, o diabo crê em você, Deus crê em você, o mundo espera ver a manifestação da glória de Deus em você, e eu te pergunto, e você? Agora eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, você não consegue ter luz em si próprio. Você não consegue fazer um exame correto a respeito de você. Então você precisa, amado, de alguém que possa iluminar a tua vida. Nós precisamos de alguém que possa iluminar a nossa vida. A Bíblia diz que quando essa luz existe, ela me dá capacidade de olhar para mim mesmo. E a partir do olhar que eu tenho sobre mim mesmo, eu lanço luz sobre a minha vida. E áreas, amado, que estavam em trevas, a partir do meu olhar, que é iluminado, amado, não por uma luz própria, mas pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, amado, que habita em mim, eu tenho um olhar diferente sobre áreas que estavam em trevas e elas passam a ter luz sobre elas. E a Bíblia diz, amado, que a cada momento que eu estou sendo tratado pela palavra, locais onde existem trevas na minha vida vão sendo iluminados. E a minha vida, ela se torna, como a Bíblia fala, a vereda do justo. A vereda do justo é como a luz da aurora. É interessante que quando a luz da aurora, amado, é quando o sol nasce. Está tudo escuro, mas quando ele nasce, o que é que acontece? Lança a luz sobre toda a superfície da terra, amado. Existem trevas, essa luz sai e lança luz, amado, sobre toda a superfície que ela alcança. É importante que você tenha um olhar correto sobre você mesmo, porque aí você vai valorizar a sua vida. Você vai atribuir valor à sua vida. Você não vai se incomodar com os comentários que fazem a respeito de você, sejam eles bons ou maus. Porque no dia que você não ouvir um elogio, a casa não vai cair, o mundo não vai acabar porque você não recebeu elogio. Porque você olha para você e você se vê iluminado. E você se vê, pai, sou bacana. Eu posso não ser bacana para os outros, mas eu sou bacana para mim, isso é o que importa. Eu me valorizo, eu tenho um valor. Eu tenho um valor. Ninguém me atribui valor não, mas eu me atribuo. Olha, mas tu vai esperar que as pessoas atribuam valor a você? Tem gente que vive esperando elogio. Oxi, olha para você. Isso é elogio? Como é que as mulheres fazem? Como é que as mulheres fazem? É um beijo no pescoço. Aqui? Como é que é? Como é que é? Eu não vou fazer isso aqui não. Apoio, viu? Que tal você se achar bonito, irmão? Que tal você se olhar no espelho e dizer assim, rapaz, eu tenho um valor? Convencido? Não, é porque tem luz, amado. É porque tem luz. Você entende? Como é que você vai trabalhar com a sua vida, amado? Como é que você vai viver bem, amado? Tendo um olhar errado sobre você. É porque eu sou assim, é porque eu sou assado, é porque não sei o quê, é porque é isso, porque é aquilo. Vamos, acaba com essa história. Permita, amado, que Jesus possa iluminar a sua vida, amado. Para que você tenha um olhar correto, amado, não a ponto de você se exaltar sobre as pessoas, mas a ponto de você olhar para você mesmo, sabe, amado, e começar a atribuir valor a você. Se você não atribui valor a você, quem é que vai atribuir, irmão? Se ninguém acreditar em você, e aí, você não vai crer não em você? Sabe, irmãos, a Bíblia fala e Jesus quando veio para restaurar a imagem de Deus, amado, que foi distorcida pelo pecado no coração do homem, amado. Então o homem, amado, quando ele entrou em trevas, é interessante que Paulo fala, lá em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 15, que ele fala, amado, da condição do homem que está em trevas. Ele diz, eu não compreendo a minha forma de agir. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Ou, em outras palavras, eu quero ser eu, mas o mundo não deixa. Porque o mundo bota um rótulo. Eu quero fazer o bem. Querer mudar, amado, não determina se vai haver mudança ou não. Porque o homem, quando caiu, amado, a Bíblia fala que o homem quer mudança. Mas ele é impossível de promover mudança porque ele não tem luz em si mesmo. Você está comigo? Então Paulo, amado, relata qual é a condição do homem em trevas. Ele não conhece a si mesmo. Então, se ele não conhece a si mesmo, imagine, amado, que confusão na vida de alguém que não se relaciona bem com ela mesma. Nós vamos falar sobre isso hoje. Você entende?
A questão toda é, amado, como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Qual é o olhar que você tem sobre você? Qual é o valor que você atribui a você? Porque a Bíblia me permite, amado, me examinar. E a Bíblia me permite, sim, à luz daquilo que eu recebo da parte do Senhor, eu ter uma compreensão exata a respeito de mim mesmo. Porque isso reflete a identidade que eu tenho, amado. Porque eu não sou uma cópia e você não é uma cópia. Você não é uma Xerox. Você não está aqui para ser igual a ninguém, irmão. Você é diferente, você é único, você é exclusivo. Você tem uma digital. Por que querer ser igual aos outros, irmãos? Por que comparação? Comparação, amado, é crise de identidade. Comparação, amado, é crise de identidade. Ah, eu queria ser fulano. Seja você. Seja alegre com quem você é. Talvez o espelho não deixe você muito agradável, mas se você olhar para você, amado, quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que a forma como você olha para você e não como o espelho reflete. Você está comigo, irmão? Bota uma roupa, a roupa não reflete não, roupa disfarça, amado. Bota uma maquiagem, tapa um buraco, tapa uma coisa ali, dá uma ajeitada aqui. Você entende, irmão? O que importa é como você se vê. Você se olha no espelho e vê que tem um defeitozinho fora. Mas como é que você se vê por dentro? Isso, amado, é extremamente importante e fundamental para a vida cristã, irmão. Deus quer que você seja feliz com você. Seja feliz com você. Fale para você agora, diga seu nome. Seja feliz. Fale para você. Eu não vou mandar ninguém falar com ninguém hoje. Você vai falar para você. Homem, seja grato, homem. Deixa de ficar cobrando de Deus o tempo todo. Deus mandando você olhar para você. Olhe para você. Quando você tem um olhar correto sobre a sua vida, amado, você se levanta de uma forma diferente. Você vive de uma forma diferente. Você enfrenta os problemas de uma forma diferente. Enfrenta tudo de uma forma diferente, amado. Porque a Bíblia fala que a tua vida se torna radiante. Radiante. Radiante, irmãos, fala de luz, amado. Luz o tempo todo. Radiante significa brilho sobre a tua vida. As tuas reações, as tuas atitudes vão ser fruto, amado, da forma como você se enxerga e como eu me enxergo. Então, Paulo, amado, lá em Romanos, eu não vou mandar você abrir lá, mas eu quero que você vá aqui, amado, que eu quero que você entenda uma coisa hoje. Sobre a tua vida, sobre o olhar que você tem sobre você, amado. Isso é importante, amado. Aleluia. O homem, irmão, ele vê propaganda, vê tudo. E quem decide por ele não é ele, são as propagandas, amado. Ele sai para um lugar, não sai nem para comprar. E quando começa a ver uma coisa, recebe aquela mensagem: compre isso, use aquilo, seja assim, seja assado. Porque o que há no mundo, a Bíblia diz o que há no mundo desperta o quê, amado? Desperta um forte desejo. E não um propósito. E não uma identidade. Desperta posse e não ser. Desperta você ter e não você ser, amado. Você tem um olhar sobre você mesmo. Você poder chegar num shopping center e aquelas lojas não te afetarem, amado. Você andar para qualquer lugar que você possa ir, sabe, você aprender a desfrutar daquele ambiente sem permitir que aquele ambiente, irmão, determine a tua identidade, amado. Você entende? Isso é muito bom, rapaz. Depois que eu comecei a conhecer um pouco do cristianismo, eu comecei a olhar para mim mesmo. Disseram que eu era tímido, disseram que eu era aquilo, disseram que eu era... Olha, pense no que falaram de mim, irmão. Pense no que diziam de mim. Quando eu fui para a faculdade, eu passei uma vergonha lá e botei na minha cabeça que eu era tímido, que eu era aquilo, que eu era não sei o quê. Quando eu comecei a olhar para a Bíblia, irmão, eu descobri que eu não era nada daquilo, irmão. Eu precisava apenas ter um olhar correto sobre a minha própria vida. Se você tem um olhar errado sobre você, amado, como é que você pode amar alguém? Eu não quero receber amor de quem não se ama. Porque se a pessoa não se ama, ela tem amor para dar para quem, irmão? Para que você tenha amor para dar, amado, você precisa se amar. Imagine, irmão. Você receber de quem está bem da vida. Bem com a vida, não é bem da vida.
Porque quando a gente fala bem da vida, associa logo o quê? Não, as contas estão pagas, eu estou andando de carro, está tudo beleza. É de bem com a vida, amado, não de bem com as contas. Você está comigo? Agora o homem por si só, amado, ele não tem luz em si mesmo, ele precisa de algo, amado. Sabe, que vem da parte de Deus para trazer propósito, a fim de comunicar a existência, amado. A fim de fazer com que a nossa vida se torne radiante a cada dia. Porque quando a Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais, não a cada dia menos. E descolorirá. Que vida é essa? Misericórdia. Tem uma música que eu comecei a ouvir um tempo desse aí. Faz tempo que eu ouvi essa música. Mas eu comecei a prestar atenção. Começa a falar de alguns aspectos da vida que diz que no final a vida vai descolorir. Deus me livre, vai para lá, Satanás. Que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, irmãos. Como é que a minha vida vai descolorir, vai ficar preto e branco? Vai nada, irmão. Eu não quero a minha vida preto e branco, não. Eu quero a minha vida colorida, amado. Cheia de alegria, cheia de satisfação. Não é um desempenho profissional, amado, que comunica satisfação de vida, não, irmão. É um olhar que você tem sobre você mesmo. Aleluia, isso aqui te dá força para se levantar, para batalhar, para perseverar e dizer, vale a pena, irmão, o perrengue está grande, mas eu estou em pé, eu estou animado, eu estou alegre no Senhor, eu sei quem eu sou. Tem uma atitude correta diante da vida, amado, tem uma atitude correta diante das situações, diante das circunstâncias, isso depende do olhar que você tem sobre você mesmo. Sou repetitivo, irmão, quero que você saia daqui convencido disso. Diga, eu sou bonito. Diga, eu sou lindão. Eita, povo bonito. Abre aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia. Capítulo 2. Para que você tenha um olhar sobre você, amado, você tem que examinar a sua vida. Você concorda? Não olha para o teu desempenho, amado, porque tem muitos profissionais aí, sabe, bem-sucedidos, que se eles pudessem trocar de emprego para ter uma vida mais simples, boa, eu já vi várias confissões. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, se eu pudesse deixar tudo isso e ser feliz, eu trocaria. Você entende, irmão? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, a palavra de Deus fala aqui algo interessante. Paulo diz aqui, graças porém a Deus, que em Cristo, diga em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo diz aqui, graças porém a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. A Bíblia fala, amado, que Cristo, sabe, irmãos, era cheio de graça e verdade. A verdade estava nele. A Bíblia diz que da plenitude que há em Cristo, ou seja, da soma de todos os atributos que existem em Deus, que estão em Cristo, nós recebemos dele graça sobre graça. Aí Paulo diz aqui que graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus, nós somos conduzidos, amado. Isso dá a ideia de que alguém está fazendo algo por mim e em mim. Não sou eu que estou fazendo, algo está sendo produzido em mim, algo está me levando, irmãos, a um determinado lugar. Eu estou sendo conduzindo dentro de que sentido? Dentro do curso da minha vida. Dentro do curso da tua vida. Graças a Deus, porém, em Cristo Jesus, a Bíblia diz aqui, sempre, em Cristo Jesus, sempre nos conduz. Isso fala de vida, de existência, e não de uma conquista pessoal a nível de trabalho, de emprego e de desempenho, amado. É a forma como nós somos conduzidos por Cristo na nossa vida, na nossa existência, sempre em triunfo, sempre em triunfo.
E por meio de nós, através da nossa existência, através do nosso viver, nós manifestamos. Faça assim. Estou sentindo o meu cheiro. Fragrância, amado, fala de perfume. Perfume de quê? A fragrância do conhecimento de Cristo. Perfume de vida, Paulo fala para aqueles que entendem. Você entende, amado? A Bíblia diz que por todo canto, sabe aquele perfume que o cara bota forte, que às vezes ninguém aguenta? Não é esse o caso, amado. Tem alguns que também não aguentam esse não, porque a Bíblia diz que para alguns são cheiros de vida, para outros cheiros de morte. Porque a tua vida reta contesta quem está em pecado. Amém? Coloca em relevo quem está em erro. A tua retidão coloca em relevo o erro do outro. Sem você querer. Apenas em ações. Então a Bíblia fala, amado, que graças a Deus, Paulo dizendo que em Cristo Jesus, sabe, nós somos sempre conduzidos em triunfo. Esse versículo aqui, amado, não está falando de conquistas pessoais, conquista de emprego, passar em concurso. Não, amado, carros novos. Não, isso aqui está falando de conduzir uma vida. É uma vida que é conduzida. Conduzida. Alguém te conduzindo, alguém guiando você, amado. Você está comigo? Alguém te levando a um lugar. A Bíblia diz que é em Cristo estão acontecendo essas coisas. E a Bíblia diz que em tudo nós triunfamos. Em tudo nós triunfamos. Nós vivemos uma vida de triunfo. Qual é o olhar, amado, que eu passo a ter a respeito de mim mesmo quando eu descubro que o propósito de Deus em Cristo Jesus é me conduzir sempre em triunfo, amado. É que quando eu centralizo a minha vida nele, amado, o resultado dela vai ser o quê? Vai ser derrota? Não, amado, vai ser triunfo, porque a Bíblia diz sempre. Sempre. A Bíblia diz que da plenitude de Deus, não é, que ele fez residir em Cristo, nós recebemos graça sobre graça. Não é uma graça, amado, que nos leva a triunfar apenas, amado, em trabalho, nas nossas realizações, mas é uma graça que nos conduz em triunfo na nossa vida, na nossa existência, amado. Aleluia. Então nós precisamos entender, amado, verdadeiramente o que o Evangelho propõe e realiza, amado. O Evangelho trata com transformação de vidas. A minha vida não é mais a mesma, a tua não é mais a mesma. Você entende? Porque você está sendo transformado, lapidado, aperfeiçoado, amado, trabalhado por Deus. A Bíblia diz que é Ele que nos conduz. Existe um trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida, amado, que vai nos conduzindo dentro daquilo que Deus estabeleceu como propósito para a minha existência, para esse tempo que eu estou aqui, amado. Aleluia. Então as pessoas apenas veem a graça como um favor imerecido. Foi, amado. Mas ela vai muito mais além disso. A Bíblia diz que Deus, sendo riquíssimo em misericórdia e com o grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Vida juntamente com Cristo. Vida juntamente com Cristo. Vida juntamente com Cristo. Coparticipantes da mesma vida que se manifesta no Filho, que dorme durante as tempestades, que não tem medo do vento, que fala para o vento, que fala para as circunstâncias. Ele nos deu juntamente vida e não carro, vida e não apartamento, vida e não dinheiro, cheio de dinheiro no bolso. Ele veio para te dar a vida. Aí você diz: dinheiro, eu sou mais alegre do que você. Ei, carro, eu sou mais alegre do que você. Foi isso que Davi falava, igreja. Davi dizia, sabe o quê? Posso gritar? Pronto. Você vai sair daqui. Sabe, irmão, deixa eu me acalmar. Presta atenção. Davi olhava para quem estava prosperando e dizia: Senhor, você pôs
pusestes mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando tem abundância. Eita, papai! Senhor, tu pusestes mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando tem abundância, quando tem muito dinheiro, quando tem colheita. A minha alegria é maior do que a deles. Porque tu puseste alegria no meu coração. Vai deixar para rir, irmão, quando a conta está no azul? Vai deixar para rir, amado, quando as contas estão pagas? Deus é capaz, irmão, de botar alegria no teu coração mais do que a alegria daqueles quando tem fartura de colheita, abundância, amado. Porque Deus quer te encher de alegria, amado. A palavra de Deus diz, eu quero me alegrar em você. Eita, papai, se alegra, Senhor, em mim. Deus disse, eu quero me alegrar em você. Jesus falou, amado, que ele um dia partiria. E o propósito da partida dele era para que o gozo que havia nele, a alegria que havia nele, essa alegria, amado, houvesse na igreja. A alegria dele, não a minha nem a tua. Isso é poder de Deus, igreja. Isso é poder de Deus. Tu tá alegre, tu tá animado. E alguém perguntar para tu, como é que estão as coisas? Rapaz, tem tanta coisa para resolver. Mas eu tô alegre. Tu pagaste, paguei nada, vai pagar. Tô pagando, tô resolvendo. Mas eu tô alegre. Eu tô vivo. Eu tô celebrando a vida. Eu celebro a vida. A vida é mais do que o alimento, irmãos. A vida é mais do que as vestes. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus nos conduz. É você, sou eu. Ele te pegando e te conduzindo em triunfo. Dá para entender? Ele fazendo. Por que ele faz isso? Para que você tenha um olhar correto sobre você, mano. Você sabe quando alguém não gosta dela, mano. Anda se descuidando, não se cuida mais. As pessoas falam sobre autoestima. Não é verdade? Sabe, irmãos, o crente que tem um olhar correto sobre ele tem autoestima lá em cima. Ele não está rebolando para ninguém ver, nem querendo se mostrar. Não, não é mostrado para os outros, não. Ele é mostrado para ele mesmo. Sabe, irmão, porque você precisa se mostrar para você. Mas, rapaz, tu tá bem, tô alegre. Tô alegre, tô de bem com a vida. Tô bem, tô legal. Às vezes tem cliente que fica chateado. Não vê nem a tristeza dos outros. Amado, ele vê a tristeza dos outros, mas ele está alegre. Você quer entristecer os outros? Agora eu acho bom você ir para o lado dele, amado, porque ele vai botar você que está triste para se alegrar. Evangelho, amado, é evangelho de coisa. Sabe, irmão, teu carro enferruja. A crise vem, cadê, amado? Cadê? O povo na tarja preta. E a gente na igreja dançando, sapateando. Sabe, irmão? Eu disse um dia, Senhor, depois que tu puseste alegria no meu coração, tarja preta nunca mais. Não que eu não tenha tomado, eu nunca tomei tarja preta, amado, mas eu declarei que eu não precisava dessa desgraça. Eu não vou fugir de uma realidade, irmãos. Não, irmão. Eu não vou fugir de realidade. Crente não fuge da realidade, irmão. Crente não faz de conta que as coisas não existem. Não, existe, irmão. Existe, mas existe um recurso também dentro dele. Então a Bíblia diz que a graça de Deus em Cristo Jesus nos conduz, porque Cristo é cheio de graça e de verdade, amado. Você entende? Agora eu quero que você entenda algo aqui, amado. Você não deixa de fazer coisas, ou faz, porque é certo, porque é errado. O olhar que você tem para você mesmo, amado, sobre você mesmo, isso é produzido por uma transformação que você sofre, amado. Você entende? Por isso, amado, é tão importante você congregar. Por isso é tão importante você ouvir a palavra. Por isso é tão importante você orar, você meditar. Porque o maior beneficiário, amado, é você. A Bíblia diz, amado, que o trabalhador deve ser aquele lavrador. É o primeiro a colher do fruto. Então, amado, se você está meditando, quem vai colher primeiro desse fruto é você que está meditando. Se você está orando, amado, quem vai colher primeiro das respostas, não é das tuas orações, é você.
Quando você congrega, você desperta dentro de você o senso de identidade, de comunhão, de que você pertence a uma família, pertence a um povo, compartilha dos mesmos valores, amado, compartilha de uma fé única, de um único Deus, bebemos de uma única fonte. Você entende a importância do congregar, a importância do ouvir a palavra? Por quê, amado? Porque graça e paz não é multiplicado por ficar em casa, graça e paz não é multiplicado por assistir televisão, graça e paz não é multiplicado apenas para ouvir uma palavra só e mais nada. Graça e paz é multiplicado nas nossas vidas pelo pleno conhecimento, amado, de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Você está comigo? Graça e paz não vem por eu sou crente, eu sou do verbo da vida, eu fiz o rema, graça e paz não é multiplicado porque você fez escola de ministro, amado. Graça e paz é multiplicado porque existe conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tipo de conhecimento experimental? É interessante que quando vão tirar uma radiografia sua, sei lá, eu ia falar xerox, olha. Quando vão tirar uma chapa sua, o cara vai tirar aquela chapa lá, bota aquele negócio lá e sai logo da sala. Por quê, amado? Porque ele não quer sofrer o quê? Radiação. Tem crente, amado, que parece que a palavra é uma radiação sobre ele. Ele não quer ouvir. Sabe, irmãos, o ambiente de culto é um ambiente extremamente favorável, porque você não tem escolha sobre aquilo que vai ser liberado sobre a tua vida. Mas a Bíblia diz que a exposição da palavra traz luz para os simples, amado. Então você chega aqui de uma forma mais com o coração se propondo a se expor à palavra, e Deus vai honrar com teu respeito, amado, com a palavra dele. Você entende? Você vem com expectativa, Senhor, você vai falar comigo. O que é que vai acontecer? Vai falar. Senhor, eu vou lá para ver o que é que acontece. Só vai ver. Só vai ver. E não entende nada. Mas a Bíblia diz que a exposição, o salmista dizia, a exposição da tua palavra traz luz e entendimento. Ou seja, algo daquilo que eu ouço da tua parte afeta a minha vida. Aleluia. Então vai aqui em Tito. Vamos aqui em Tito. Aleluia. Antes de ir em Tito aqui, eu queria que você fosse em 1 Timóteo. Depois a gente vai lá. 1 Timóteo, deixa eu achar aqui. No capítulo 4. A partir do versículo 15. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 diz: medita estas coisas, e nelas, medita estas coisas. Diga, são muitas. Diga, está no plural. Não é meditar numa coisa, é meditar em muitas coisas. Você está comigo? Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha que coisa interessante, igreja. Ah, o pastor nem cuida de mim. Ah, o irmão nem cuida de mim. A Bíblia está dizendo o quê? Que quem cuida de você, quem é? Eu não estou dizendo, irmãos, que o pastor não tem responsabilidade de orar pela vida da igreja, de trazer aconselhamento. Mas o grande ofício do pastor, irmãos, é pastorear o rebanho através da palavra de Deus. Porque o pastor, amado, não é proprietário do rebanho. Ele é empregado. Ele é um copastor do Supremo Pastor. O dono é o Supremo Pastor. E um pastor apenas é um empregado desse Supremo Pastor. Você entende? Então tem pessoas que querem cobrar do pastor, querem cobrar do irmão, querem cobrar tantas coisas, quando a Bíblia diz que quem cuida de você é você. Ah, mas fulano não cuida de mim. Você está comigo? Está escrito aqui. Está escrito aqui, não está? Quem é que cuida de você? Nunca mais, viu, irmão? Nunca mais venha cobrar de mim, viu? Dizer que eu não estou cuidando da sua vida. Eu estou cuidando da sua vida, amado, te ensinando a palavra, amado. Com temor, com tremor, com respeito, honrando a sua vida, orando por você. Mas eu vou te dizer uma coisa, quem cuida de você é você.
Por que Deus faz isso, amado? Nós seríamos inúteis. Nós seríamos defeituosos se não nos fosse dada a condição de cuidarmos de nós mesmos, amado. Quem quer ter um filho, amado, para que quando esse filho estiver grande, você ainda quer ajudar esse filho a atravessar uma rua? Não sabe botar uma colher na boca, um garfo na boca. Não sabe se virar, não sabe trabalhar, porque o pai tem que resolver tudo para ele. Esse filho tem deficiência, amado. Tem ou não tem? Então a Bíblia fala, e Paulo falando para Timóteo aqui, Paulo disse, olha Timóteo, eu trouxe instruções para a tua vida. Agora, quem cuida é você. Então a gente vê claramente, amado, alguém que se torna hábil, alguém que se torna maduro para cuidar de si mesmo. Olha que coisa interessante, amado. Porque existem alguns aspectos da nossa vida cristã, amado, que quem cuida do devocional é só eu. É você. Quem cuida de meditar, amado, ninguém pode meditar por você. Uma vez eu estava conversando com um irmão, sabe, e eu estava orientando para ele. Sabe, irmãos, Jesus é o pão da vida. Quem come pão, come para si mesmo. Você entende? Se a Bíblia diz que eu devo me alimentar de Jesus, que é o pão da vida, quem come o pão? Sou eu. Eu não posso comer por você. Quem está entendendo isso aqui? Então é você que tem que se alimentar do Senhor. É você que tem que se alimentar do pão da vida, que é Jesus. Eu não posso te alimentar. Você está comigo? Então a Bíblia fala aqui, amado, que Paulo falando para Timóteo, olha, medita nestas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto. Ou seja, para que haja crescimento. E o crescimento, ele venha, não é, da tua meditação, do teu zelo, do teu desempenho. Amém? Então ele diz aqui, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então nós precisamos, amado, começar a desenvolver uma vida, sabe, irmãos, de experiências com Deus. Você realizando as suas orações, você no momento de dificuldade pode procurar um irmão, pode procurar um pastor, claro, amado. Mas você tem um recurso, você tem Deus, você tem a palavra. E você precisa ter experiências com Deus sozinho. Existe um tipo de vida que o pai tem junto com o filho, que o pai vai caminhando junto com o filho numa determinada idade, levando ele a lugares, conduzindo ele a determinados lugares, para que ele tenha algumas experiências, como atravessar uma rua, como fazer uma compra, não é? Ele ensinando a educação financeira para o filho dele, ele dizendo como se usa, aquilo que não se deve fazer, mas ele faz isso com que propósito? Para que um dia ele possa deixar o filho fazer. Deus, amado, quando ele olha para mim e para você, amado, ele nos vê como filhos capazes e não filhos incapazes. Por isso que a instrução da palavra de Deus, né, que nos é dada, é para que nós tenhamos cuidado com nós mesmos. Quem cuida de mim sou eu. Márcia não pode cuidar da minha vida espiritual, amado. A oração não é feitiçaria, viu, gente? Oração não é feitiçaria. Não vou orar porque vai acontecer. Você vai orar e você vai criar um ambiente para favorecer o objeto da tua oração. Mas a decisão é do homem. Porque o próprio Deus, amado, não viola aquilo que ele afirmou na sua palavra. Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, quem escolhe é você, não sou eu. Eu apenas vou mostrar para você o que você deve escolher, mas a escolha é sua. A escolha de crescer, amado, sempre é da pessoa. Não é culpa de ninguém. Você está comigo? Isso é muito importante porque você começa a ter um olhar sobre você mesmo. E você começa a lidar, né, amado, com as suas deficiências, com as suas fragilidades, mas lançando luz sobre ela, em função, amado, de um transformar de Deus na tua vida. Amém? Então aqui eu queria que você vá em Tito agora. Tito no capítulo 2. Aleluia. Tito capítulo 2. Aleluia. Você lembra que nós falamos, amado, lá em Romanos, não lê agora não, que nós falamos lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15 diante, Paulo revela que o homem, no pecado, o homem destituído da glória de Deus, ele por não ter luz sobre ele mesmo, ele não compreende quem ele é. Você está comigo? Se você não compreende quem você é, você trata você de qualquer jeito. Concorda?
Amado, eu detestava musculação. Quando falava em musculação, pense num gato com raiva. Porque negócio de levantar peso, aquelas coisas todas, eu detestava aquilo ali. Até que um dia, amado, por estar tentando praticar um esporte, que é ciclismo, eu descobri que o meu desempenho no ciclismo depende de um tipo de musculatura que está desenvolvida ou não. Preste atenção aqui. O meu desempenho no ciclismo dependia de alguns músculos. Se eles estivessem desenvolvidos, o meu desempenho seria um. Se eles não estivessem desenvolvidos, o meu desempenho estava comprometido, porque as respostas que eu precisava, o músculo não podia dar, porque não estava preparado. Você entende? Então eu comecei a estudar, amado, sobre esse grupo de músculos que me ajudaria a pedalar. E eu comecei a ter prazer, porque quando eu comecei a exercitar esses músculos, que eu fui andar de bicicleta, o meu desempenho foi outro. E eu disse, poxa, houve resultado. Ou seja, houve luz. Houve luz. Pedalei melhor. As minhas subidas estão outras hoje. A dor nas costas acabou. Acabou dor nas costas, amado. Diz que dor nas costas é negócio de velho. Não, irmãos, é falta de exercício. Algumas delas, você está comigo? Não, irmãos. Alguns músculos a gente para de se exercitar. A idade, amado, eu cheguei para um médico uma vez, sabe, tem alguns problemas de contusão que eu tive, que o médico disse, sabe o que? Na sua idade, a musculatura, você vai perdendo a musculatura, e se você não se exercitar, você vai comprometer as suas articulações, e elas vão começar a sentir problema, porque o músculo está fraco. Mas se você fortalecer a tua musculatura, os teus músculos vão sustentar as tuas articulações, e elas vão deixar de doer. Paulo diz, amado, que o exercício da piedade é proveitoso para tudo. Porque o exercício da piedade, o que é exercício da piedade, amado? É uma vida de exercício na palavra. É um exercício de uma atitude correta para com Deus. É o exercício, amado, de uma meditação diária. É um exercício de uma vida de oração. Isso vai trazer resultado para a tua vida espiritual. Isso vai trazer luz para você, amado. E você vai começar a colher dos resultados, porque você fez algo para que isso acontecesse na tua vida. Paulo diz, olha, o exercício físico para nada serve, mas o exercício da piedade, não é que o exercício físico não tinha serventia, mas ele estava falando, irmãos, sobre o que o exercício da piedade é capaz de promover. Não só uma colheita atual, porque Paulo diz que é proveitoso para o presente século, para a tua presente vida, como é proveitoso para a vida vindoura. Quando você se exercita na piedade, quando você se exercita na palavra, você vai colher dos frutos dessa palavra, amado. E aquilo que a palavra produz em você não é morte, é vida. Você entende? A resposta de uma noite sua com Deus vai mudar a tua vida. A meditação durante uma noite, mesmo que você saiba que tem trabalho no outro dia, mesmo que você saiba que vai acordar cedo para trabalhar, mas se há necessidade de você ter um encontro com Deus de madrugada, e a madrugada todinha, tenha, porque você vai ter fruto. Jesus tinha um dia cansativo, amado. Não tinha metrô, não tinha trem, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Era jumento e sandália. E Jesus, amado, passava uma noite com Deus. Eu creio, amado, que havia um cansaço físico em Jesus, porque ele era homem. Ele tinha sede, ele tinha cansaço, mas ele sabia muito bem, amado, sabe, aquele tempo, como era um tempo proveitoso, ele está na presença de Deus. Era o exercício da piedade. Era a meditação na palavra. Era uma vida de oração, amado. Era uma vida de compromisso com aquele propósito que Deus estabeleceu para que ele pudesse dar andamento. Você está comigo?
Aquilo foi trazendo, irmãos, um entendimento cada vez mais claro para Jesus. Hoje nós tivemos uma palavra, amado, que Jesus ele sentia necessidade de ir para o templo. Lucas, no capítulo 2, amado, fala claramente que enquanto os pais foram para a festa e acabaram a festa e foram embora, Jesus, depois da festa, ficou no templo. E a Bíblia diz que ele crescia. Ele crescia. Ele andava no meio dos sábios. Ele ia para o templo para ouvir os sábios falarem e indagar a respeito daquilo que estava sendo falado. Com que propósito, amado? Aprender. E a Bíblia diz que ele crescia, amado, em sabedoria, crescia em estatura, ou seja, maturidade, amado. E crescia em graça diante de Deus e em graça diante de homens. Fruto de quê, amado? De estar no templo. De ouvir a palavra, de indagar sobre ela, de meditar sobre ela. Você está comigo? Esse é o propósito de Deus, amado, para mim e para você. Porque se nós não nos dedicarmos, amado, à palavra de Deus, nós não vamos ter compreensão de quem nós somos. E vamos viver uma vida, sabe de quê, amado? Uma vida de religiosos, supersticiosos evangélicos. O pé de coelho é o nome de Jesus, mas a gente diz e não sabe o que é que está por trás desse nome. Falamos e não temos compreensão da autoridade que nos foi dada. Falamos porque alguém disse, mas não falamos porque compreendemos. Não falamos porque compreendemos, porque não temos relacionamento. Porque se tivermos relacionamento com aquele que disse, uso do meu nome, ô rapaz, você sabe claramente com quem você teve. Você entende o que foi que aconteceu a Marta e Maria. Não é? Marta muito ocupada. Senhor, você não está vendo não? Aqui eu estou sozinho. Jesus disse, rapaz, tu está ocupada com muitas coisas. Mas uma coisa só, e a mais importante, Maria escolheu. Trabalho demais, amado. Muita tarefa. O dia, não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Isso compromete o teu crescimento. Isso compromete, amado, luz que o Senhor quer lançar sobre a tua vida, para que você tenha um olhar correto a respeito de você mesmo, e você se trate melhor, e você se ame mais. Eu sei que o tempo que eu tenho com Deus, amado, me torna melhor, não do que ninguém, mas melhor do que eu mesmo. Porque a partir do momento que eu tenho uma visão correta a respeito de mim mesmo, amado, eu não me comparo com ninguém. Eu também, amado, não uso da minha vida para medir a vida dos outros. Porque eu começo a descobrir, amado, que eu nasci para um propósito. Eu não estou aqui por acaso, amado. Eu estou aqui por um propósito. Você está comigo? Então isso, amado, é extremamente importante para a igreja, amado. Por quê? Presta atenção, amado, naquilo que nós vamos ler agora. Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diga, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Agora veja bem, igreja, você precisa entender qual é a extensão da graça, até onde ela vai. Isso é extremamente importante e fundamental para a tua vida, amado. Porque Paulo diz que o homem em pecado, ele não tem condição de examinar a sua própria vida. Ele não tem condição de entender o motivo pelo qual ele está fazendo tantas coisas. Ele quer fazer outras coisas, mas ele não consegue fazer porque ele não tem identidade. Faz o que os outros determinam que tem que ser feito. Quem já ouviu falar Maria vai com as outras? A propaganda está fazendo do povo, Maria vai com as outras. Você está comigo? A propaganda determina que você tem que lutar por um padrão de vida. Que você tem que ganhar tanto. Que se você ganhar tanto, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Quem disse, amado, que se você tiver aquilo, vai ser feliz? Quem foi que disse? Quem foi que disse? A propaganda, quando mostra a casa dos teus sonhos, mostra uma mansão. Quem foi que disse que você precisa de uma mansão? Precisa se endividar para entrar dentro de uma casa. Quem foi que disse? A propaganda mostra um carro que ele dirige sozinho. E ele te induz até aquele carro. Quem foi que disse que você precisa daquilo, irmão? A coisa melhor do mundo livre é aquele que decide sobre o seu destino.
Livre, amado, é aquela pessoa que decide sobre aquilo que alegra ou não a ela. Livre é aquela pessoa que tem domínio, amado, sobre o pecado, sobre a morte. Livre é aquela pessoa que tem domínio sobre a tentação. Livre é aquela pessoa que tem equilíbrio, sensata, prudente. Essa é uma pessoa livre. Livre é aquela pessoa que sabe que aquilo ali será dela, mas não é o tempo. Ela sabe esperar e ela terá. Essa pessoa é livre, amado. Porque Deus não te deu uma promessa para você andar ansioso. Como é que Deus dá uma promessa para um filho andar ansioso? Deus disse, ei filho, eu vou te dar isso, mas não vai ser agora, vai ser o ano que vem. Pai, passa logo esse ano. Tá ansioso. Peraí. Vou orar para esse ano passar rápido. Porque Deus tem uma promessa para mim em 2019 e eu quero que chegue logo. Está em ansiedade. O Pai não dá uma promessa para você ficar ansioso. Ele dá uma promessa para você descansar. Sabendo que tudo tem o seu tempo. Ser livre, amado, é saber lidar com o tempo da tua vida. É você ter qualidade de vida, amado. É você decidir, amado, não porque você está debaixo de perrengue, não porque está debaixo de pressão, mas decidir porque Cristo é o árbitro da tua decisão. É Ele que te conduz em triunfo, é Ele que nos conduz em triunfo. Você entende? Isso é que é vida, amado. Não quero que você corra o meu sonho. Não, Deus tem sonhos para você, amado. Eu não quero que você corra os meus, não, porque os meus são meus. Junto com o meu amor. Ela fica vermelha. Presta atenção aqui. Tito, capítulo 2, no versículo 11, a Bíblia diz aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Presta atenção, entenda, amado, qual é a extensão da atuação da graça. Até onde ela vai com você. Até onde ela vai comigo. O que ela promove em nós a ponto de nos tornar pessoas tão diferentes e transformadas. Quem entendeu? A extensão da graça. Ela se tornou salvadora. A graça não te alcançou e não me alcançou apenas naquele dia que eu estava lá em pecado, morto pelo pecado. Mas ela começou a trabalhar na minha vida. Quando a Bíblia fala se tornou salvadora, a Bíblia fala, amado, sobre a extensão da graça. Existe um propósito, resgatar do pecado e nos levar a um destino final. A graça te conduzindo em triunfo. Então ele diz aqui, educando-nos, presta atenção aqui, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Presta atenção nisso aqui, igreja. A Bíblia diz que a graça se manifestou salvadora, educando-nos, nos ensinando. A graça, amado, sendo o nosso professor, sendo o nosso mestre, sendo aquele que nos ensina, a graça, Jesus. A graça de Deus se tornou salvadora a ponto de nos ensinar, não foi apenas nos tirar, amado, mas nos ensinar algo. Durante um determinado tempo, não, amado, durante toda a nossa existência. Você entende? Agora presta atenção, antes que você possa, ou que eu possa realizar algo, você, ela me ensina primeiro, sabe o quê? Renegar. Porque a Bíblia diz que é impossível nós vivermos uma vida próspera sem que antes não removamos aquilo que impossibilita a prosperidade. Porque a primeira coisa que a graça produz no homem, amado, e que ela trabalha no homem, ensinando esse homem, essa palavra renegada significa, sabe o quê? Poder para dizer não. Poder para dizer não. Poder para dizer não. Diga, quem diz não, sou eu. Poder para dizer não. Acaba com esse negócio de dizer que a carne é fraca. Ela é fraca para obedecer. E o teu braço é uma bênção. Você gosta do seu braço? E como é que você diz que ele não presta? Porque a carne, irmãos, fala da natureza humana e não do teu braço. A carne, quando se fala sobre a carne lutar contra o espírito, é a natureza humana tentando prevalecer, amado, contra a nova natureza. E não a tua perna, nem o teu braço, nem a tua mão se levantando contra você.
Então tem gente que diz, ó, isso aqui não presta não. Amado, isso aqui presta. Porque eu garanto que você não quer ficar sem braço, ficar sem mão. Então cuidado, amado, com o emprego dessa carne. Amém? Então ele fala aqui o seguinte, a graça nos educa a dizer não. Então uma vez que a graça, amado, ela encontre no meu coração e no teu coração abertura, o que é que vai vir sobre a minha vida e a tua vida? Capacidade para dizer não. Não a quê? Não a quê em primeiro lugar? Não em primeiro lugar, irmãos, a impiedade e paixões mundanas. Porque você não pode herdar algo da parte de Deus sendo promíscuo. Você não pode andar em prosperidade e em pecado ao mesmo tempo. Então a graça, amada, ela te ensina logo, sabe o quê? Te dando poder, te dando condições, te dando habilidade para remover aquilo que te impede a bênção. Porque só é impossível viver de forma sensata se a impiedade e as paixões forem removidas. O equilíbrio, amado, do homem, por causa do pecado, ele não tem equilíbrio sobre ele mesmo. As coisas, o mundo determina quem ele é. Ele se move segundo... Quem lembra, amado? Paulo diz para que a gente não ande mais segundo o curso desse mundo. Porque o que há no mundo, o apóstolo João fala a respeito disso. Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma que o mundo tenta imprimir sobre a vida de vocês. Não se conformem, ou seja, não reajam, não tenham uma atitude compatível com a do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está comigo? Então a extensão do trabalhar de Deus na minha vida vai me dar a habilidade, sou eu que digo não, irmão. Quando você está no computador lá, que aparece aquelas cenazinhas lá, o dedo é seu. A curiosidade é sua. Mas você tem poder, amado, para dizer não. Você entende? É porque eu não resistiu. A Bíblia diz que a graça te ensina a dizer não. Esse ensinar, irmãos, é capacidade, é autoridade para fazer com que a impiedade ela não reine sobre a tua vida. Para fazer com que as paixões mundanas não reinem sobre a tua vida. Esse, amado, é um aspecto que ninguém quer falar. Sabe, irmãos, qual é o convite que tem sido feito dentro de uma igreja? Venha para Jesus mudar a sua vida. Mas não se fala, amado, em algo que as pessoas precisam entender. Elas precisam confessar os seus pecados e se arrependerem. Você entende? Então a primeira condição, amado, que Deus nos dá para que nós possamos alcançar promessas é nós mesmos, e não Deus, remover impiedade e paixões mundanas. Porque a graça me ensina e a graça te ensina a remover o que é impiedade. É tudo aquilo, irmãos, que é averso, é contrário à vontade de Deus. O que são paixões mundanas, amado? É aquilo que o mundo, amado, e o curso desse mundo promove. Um forte desejo, amado, por aquilo que os teus olhos veem. Um forte desejo de ter um desempenho profissional muito grande. A soberba da vida é isso. Você só pensa em trabalhar. Algumas pessoas estão cuidando mais do corpo do que do espírito. Não tem mais tempo não, porque agora eu vou cuidar de mim. Cuidar de mim? Vai alimentar a carne? Você entende isso aí? Então a Bíblia diz que a graça de Deus, amada, ela nos educa, nos ensinando e nos dando habilidade para retirar o que é errado. Somos nós, amado, que retiramos. Deus, retire isso de mim. Entenda, existe um trabalhar dele na tua vida que vai te dar a habilidade para você dizer não. Aqui, não. Stop. Você está comigo? Agora, olha, com que propósito, amado, ela faz isso? Para que você remova ela e aí sim você passa a ter uma vida sensata. Porque a Bíblia fala, amado, desse jeito aqui, para que vivamos no presente século. A graça te ensina, amado, a ter um relacionamento correto com você mesmo. Quem está entendendo isso? A graça te ensina a você ter um relacionamento correto com o mundo, porque a Bíblia diz aqui, para que vivamos no presente século.
Não vou para a praia não, porque eu vou pecar. Oxe, a praia foi feita por Deus. Agora bota biquíni quem quer. E você olha para onde você quer. Bota o olho para outro lugar. Porque tem cliente que disse que praia é pecado. Eu te pergunto, quem foi que criou o mar? Eu acho que pecado está nos olhos dessa pessoa que não pode ver, não pode ir para a praia. Porque vai olhar para outras coisas. A graça te ensina, amado, a fazer isso. A desviar o olhar, irmão. Porque a Bíblia diz que a graça faz com que eu diga não à impiedade e paixões mundanas. É a graça operando. A graça faz com que um homem converse com a mulher, amado, de uma forma respeitosa. Porque também tem aquele negócio, não, o homem não pode conversar com mulher, não quer aparecer do mal. Eita, meu Deus do céu, todo mundo bota a mulher de um lado e o homem do outro. Porque quando um se encontra tem que ter... Espera aí, igreja. Tu viste fulano lá no ponto do outro com se... Espera aí. Está operando o que nos teus olhos? Como se diz a história. Aleluia. Ficou quieto, começou no maior fogo. E agora está quieto. Uma coisa... Mas eu quero que você entenda, amado, que a Bíblia fala aqui, vê só, ela te educa, ela me ensina. Ou seja, se ela me ensina, quem vai colher primeiro desse fruto sou eu, amado. Então, na verdade, o que a graça está me ensinando, sabe o quê? É a me relacionar primeiro bem comigo mesmo, aprendendo a retirar aquilo que não agrada a Deus, aprendendo a retirar aquilo que Deus abomina como sendo paixões mundanas, para que eu viva... Amém, irmãos? No presente século, para que vivamos, ou seja, para que eu tenha relacionamentos no presente século, com ímpios, com justos, de uma forma correta diante de Deus. Tem gente que vai para o mosteiro, tem gente que só tem amizade com crente, não quer nem... E como é que você vai pregar o evangelho? Detesta o ímpio. Vou dizer uma coisa, Deus ama, viu? Ele não ama a impiedade. Ele não ama a impiedade. Você entende? Porque a ira de Deus não se manifestou sobre o homem, e sim sobre a impiedade. O que foi julgado, irmãos, foi o pecado. Como o homem estava em pecado, foi junto. Mas Deus, amado, Ele ama o pecador. E como é que a gente, como justo, detesta o pecador? Como é que a gente vai pregar o evangelho? Como é que a gente vai falar do amor de Deus para uma pessoa que a gente abomina, só porque ela está carregada de pecado? Não, amado. É porque graça não está operando. Então a Bíblia diz que aqui a graça de Deus, ela nos ajuda a nos relacionarmos de uma forma correta com nós mesmos, de uma forma correta com o mundo. Amém? Porque a Bíblia diz aqui no presente século, e olha só, amado, viver uma vida sensata. Sabe o que é sensatez, irmãos? É ter equilíbrio. A luz que há em ti, a luz que há em mim, ela está ligada, sabe, irmãos, à forma como eu me vejo dentro do padrão que a graça nos elegeu. Dentro do padrão que a graça se propôs a trabalhar na minha vida e na tua vida. Uma pessoa sensata. O que é uma pessoa sensata? Que sabe utilizar dos recursos que são lícitos de uma forma correta. Que sabe lidar com o pecado da forma que precisa lidar com o pecado, sem alisar o pecado. Você está comigo? Agora, vê que coisa interessante. Ela não nos ensina apenas a vivermos no presente século de forma equilibrada, de forma justa, mas também de forma piedosa. Ou seja, é um correto relacionamento com nós mesmos, é um correto relacionamento com meu irmão, um correto relacionamento com as pessoas que não conhecem a Deus e também um correto relacionamento com Deus. Muita gente, amado, não está interessado nisso. Mas eu vou te dizer uma coisa, não há fruto na vida cristã se essa graça não trabalhar na nossa vida a ponto de produzir isso que o apóstolo Paulo falou nessa carta escrita a Tito. Porque o propósito da graça de torná-la salvadora de todos os homens, salvadora, não foi apenas te pegar no pecado, irmão, mas foi te conduzir a um lugar e me conduzir a um lugar. Porque veja que coisa interessante. Você lembra que lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, nós falamos que a graça de Deus em Cristo Jesus é que nos conduz em triunfo. Nos conduz em triunfo é nos conduzir até o fim da nossa caminhada. Nos conduz em vida, liberando poder, liberando habilidade e capacidade para que eu diga não
para aquilo que me afasta de Deus, para que eu diga não para aquilo que me causa dano. E quando eu aprendo primeiro, irmão, eu quero que você entenda uma coisa. A primeira coisa que a graça nos ensina é dizer não para aquilo que nos causa dano e entristece Deus. E aí sim é que o homem passa a viver uma vida sensata, como a Bíblia diz, justa, nesse presente século, e piedosa, uma vida que agrada a Deus. Mas não para por aí, irmãos. Não para por aí. No versículo 13 diz que você vive dessa forma todinha, amém? Com toda essa habilidade, tendo em vista o quê? Aguardando o quê? Quem vai ficar aqui, amado? Quando Jesus vier? Levanta a mão não, pelo amor de Deus. Porque quando Jesus vier, amado, nós seremos arrebatados. A graça, amado, também nos traz a consciência, sabe, irmãos? Que nós vivemos com uma habilidade dada por Deus. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa entender, e eu preciso entender, que quando nós resistimos a uma tentação, é porque existe uma habilidade dada por Deus através da sua graça para dizer não para aquilo, e não um esforço humano. Porque eu conheço cristãos que já chegaram para mim e disseram, pastor, eu não aguentei, eu estou tentando. Quem é que está envolvido? É ele só. Ele está tentando. Em vez de ele permitir que a graça o conduza, ele está tentando. Enquanto eu e você estivermos tentando ser cristãos, amado, vou te dizer uma coisa, desista. Porque ser cristão, amado, você não consegue na força do seu braço. Você entende? Porque a vida cristã, irmãos, é uma vida de excelência moral. Sabe, irmão, a vida cristã é uma vida de Deus. É uma vida maravilhosa que só Ele pode promover na minha e na tua vida. Por isso que a Bíblia fala que Ele proveu para mim e para você não apenas a graça de nos salvar, mas a graça de nos conduzir numa caminhada, a ponto de nos dar habilidade para renegar paixões mundanas, a ponto de nos dar habilidade para dizer não para impiedade, dizer, olha, você não manda em mim não, seu trapo. A ponto de chegar a me relacionar com um ímpio, irmãos, e como diz a Bíblia, sendo bom perfume, o perfume do conhecimento de Deus, sem imputar as suas transgressões, mas falando com essa pessoa, amado, através de uma graça que está... Porque a Bíblia diz o quê? Que essa graça vai me ensinar a viver no presente século de forma justa. Eu, diante do ímpio, diante do pecador, mostrando para ele a verdade de Cristo em mim, e sendo para ele o bom perfume, o perfume do conhecimento de Deus, e não o perfume de um evangélico. Você entende? Então veja que coisa, por que ela te conduz em triunfo, amado? Por que ela te conduz em triunfo? Porque Cristo te conduz em triunfo. Porque essa graça, uma vez manifesta, amado, ela vai promover isso na minha vida e na tua vida. E ela vai colocar no meu coração e no teu coração a grande expectativa de que não é apenas viver e ser conduzido por Deus aqui, mas ela vai nos levar e vai nos alimentar, sabe de quê? De uma esperança que está reservada para a gente lá em cima. Porque ela também trabalha, amado, a ponto de testemunhar desse grande encontro que nós teremos com o Senhor. Aguardando a bendita esperança e a manifestação. É a graça que faz isso, irmão. Amém? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir. Eu queria chamar o grupo de louvor, a fim de nos remir de toda iniquidade e de purificar. Olha só, diga, a graça de Deus é que me purifica. Olha para o teu irmão e diga, irmão, não tente ser santo não, irmão. Deixa a graça trabalhar em você. E purificar para ele, amém, irmãos? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Zeloso, sabe o que significa essa palavra? Zeloso de boas obras? É que a graça, amado, produz em você, sabe o quê? O contentamento de servir. Você não serve por obrigação. Amado, eu vou te dizer uma coisa, se eu estivesse aqui por obrigação, tinha coisa melhor para fazer.
Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Eu amo a sua obra. Eu não amava, irmão, mas eu passei a amar. Eu dizia para Márcia, Márcia, que conversa é essa? Só vive dentro da igreja? Vai morar lá agora, é? Quase. Chegava para Márcia e dizia, Márcia, tá bom de acabar com esse negócio. Avisa para o pastor que tu é minha mulher e que tu tem coisa para fazer em casa. Avisa para o pastor. Nós estamos numa igreja, porque quando entendemos a graça, ela nos faz amar a obra. Não somos zelosos, amado, porque precisamos ser zelosos. Nós somos zelosos, amado, porque nós amamos aquilo que fazemos. Porque, em primeiro lugar, nós entendemos, amado, o quanto a graça e a extensão dela é capaz de produzir na minha vida e na tua vida. Quem não quer, amado, ter a sua vida transformada aqui? Quem não quer? Agora eu te pergunto, quem quer ter sua vida transformada? Sabe, irmão, eu vou te dizer uma coisa, a graça de Deus, ela nunca parou e nunca vai parar de trabalhar na minha vida e na tua vida. Deus, a Bíblia diz que Ele jamais me desampararia e jamais te desampararia. Ele diz, nunca, jamais eu te deixarei e te desampararei. O que poderá dizer o homem? O próprio Senhor fala isso, irmãos. Existe uma capacidade, igreja. E o que veio do meu coração, sabe, irmãos? Esse ano é um ano de intensidade. Esse ano, irmão, é um ano de nós mergulharmos no Senhor. Não é um ano, amado, de nós estarmos, sabe, de bobeira. Não, irmãos, é um ano de profundidade, é um ano de você mergulhar. Permita que o Espírito do Senhor possa pegar você, como pegou aquele profeta, amado. Aquele profeta apenas colocou os pés nas águas. Molhou apenas os pés, molhou apenas os tornozelos. Mas depois o Espírito do Senhor começou a mostrar para ele, irmãos, que tinha mais para ele. E ele permitiu que o Espírito de Deus o pudesse conduzir, amado, a uma água mais profunda. É devagar, igreja. Mas ele vai te conduzir a um lugar, amado, onde você nunca esteve antes. Sabe, irmãos, você não vai vencer as suas deficiências, nem tampouco eu vou vencer as minhas deficiências na força do nosso braço, confessando uma palavra da boca para fora, sem ter compreensão, que o que nos habilita, amado, a dizer não para o pecado, a dizer não para a injustiça, a dizer não para aquilo que se levanta, amado, contra a santidade, amado, se não for através de uma operação da graça de Deus, é só balela, é só papo furado. Mas, amado, quando você permitir, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, Senhor. Trabalhe na minha vida. Eu sei que eu preciso que você trabalhe em áreas da minha vida. Eu vou permitir que você trabalhe. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. A primeira coisa que Deus vai fazer com você e comigo, Ele tem feito comigo. Ele vai fazer com que nós possamos olhar para nós mesmos e ver a grande obra e a boa obra que Ele está trabalhando e aperfeiçoando. A Bíblia diz que a boa obra que Ele começou... olhe para você e diga seu nome. Diga, eu sou uma boa obra na mão de Deus. Diga, a sua palavra me diz que a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele há de aperfeiçoar. Diga, Ele há de aperfeiçoar. Diga, a sua graça me ensinará tudo aquilo que eu preciso. A graça de Deus, ela te ensina. A graça de Deus mostra quem você é e o que você é capaz de fazer, de realizar, de determinar sobre a tua vida. O século não manda em você, o pecado não manda em você. É a graça, amado, trabalhando na tua vida, te educando, amado, te ensinando a dizer não. Você diz não é pela graça, você diz não assistido pelo poder, amado, que te sustenta. Quando vem a tentação, amado, você se levanta na força do Senhor, irmão, e diz não. Você não diz não na cabeça, amado, você diz não é no espírito. Você vai se relacionar, amado, com pessoas, e as pessoas vão perceber e vão sentir o cheiro, não é da religião. Elas não vão sentir o cheiro do certo e do errado. Elas vão sentir o cheiro de Cristo, amado. Cheiro de vida. Religião cheira mal. Religião separa pessoas.
Você entende? Porque religião é a tentativa do homem, amado, de apresentar uma obra para Deus e uma obra para o próprio homem, dizendo, eu estou certo e você está errado. Não, existe um trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida. Não se trata de estar certo ou estar errado, não, igreja. Existe um trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida. Deseja, amado, o trabalhar dele na tua vida. Deus não é o seu amuleto. Ele não é o meu amuleto. Ele não é o teu empregado, ele não é o meu empregado. Não, ele é um Senhor. Aleluia, permita, amado, que o senhorio de Cristo, ele possa operar na tua vida.